falar agora do transtorno bipolar? Hoje está aqui comigo o Dr. Márcio Girardi Soeiro de Souza, que é psiquiatra. Ele é membro do Programa de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele é um dos editores desse livro aqui, que é o Guia para Cuidadores de Pessoas com Doenças, com transtorno bipolar. E é com ele que a gente vai conversar agora e entender mais sobre esse assunto. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Tudo bem? Uma honra recebê-lo. Temos já várias perguntas. Muitos telespectadores realmente solicitaram esse assunto. Eu imagino, esse geralmente é um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas. Muitas dúvidas, né? O que a gente percebeu, inclusive conversando, pesquisando, é que as pessoas têm um achado do transtorno bipolar diferente do que, na verdade, é o transtorno bipolar. Primeiro, o que é o transtorno bipolar? Bom, o transtorno bipolar é uma doença que principalmente acomete o nosso humor, tá? Ele gera uma alteração muito importante no humor do tipo... por determinados períodos as pessoas ficam em momentos de depressão muito grave. Não é uma tristeza simplesmente, é depressão mesmo, com a capacidade de funcionar bastante comprometida. E eles intercalam esses momentos com períodos de agitação, de euforia muito importante que acarretam também prejuízos para todo o funcionamento social e familiar dessas pessoas. Esse transtorno tem a ver com o quê? Por que ele acontece? Olha, não tem uma causa específica definida. A gente sabe que o transtorno bipolar ele tem uma transmissibilidade genética, ou seja, uma mãe com o transtorno bipolar tem mais chances de transmitir para o seu filho do que uma mãe sem transtorno bipolar. Fora isso, a gente sabe que também tem uma série de fatores ambientais, como o uso de drogas, traumas e até mesmo a maneira como a pessoa foi criada, a maneira como pela mãe, pelos pais, influencia no desencadeamento desse transtorno ou não. Tá. O transtorno bipolar, você disse que ele está relacionado com uma alteração de humor. Essa alteração de humor, no caso do transtorno bipolar, está relacionada a algum fato externo? Por exemplo, a pessoa se aborreceu profundamente porque perdeu alguém querido ou perdeu um emprego, pode vir a desencadear a fase do transtorno bipolar depressiva ou não? Ou é químico? Novamente, é uma mistura das duas coisas. Necessariamente o fator estressante, que seriam todos esses exemplos que você citou, eles não podem ser culpados como responsáveis pela alteração de humor, tá? Mas, sem menor dúvida, eles podem desencadear tanto um episódio de euforia como um episódio de depressão. Entendi. Então, se a pessoa também recebeu uma notícia muito boa, conquistar alguma coisa muito especial, exatamente, ela pode ficar completamente eufórica. Existe tratamento para manter um equilíbrio no transtorno bipolar? Ou a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela vai ter para sempre essa fase aí de depressão e de euforia? Uhum. Atualmente, existe uma série de tratamentos que propiciam, sim, uma estabilidade para as pessoas com transtorno bipolar. Evidentemente que não é fácil atingir esse equilíbrio, precisa de uma série de ajustes, geralmente a pessoa demora um pouquinho até chegar nesse ponto ótimo de funcionamento. Agora, o tratamento é sim para o resto da vida. Tá? Então, uma vez que a pessoa é diagnosticada com transtorno bipolar, ela vai ter que fazer um tratamento como se faz para diabetes, para pressão alta e para outras doenças crônicas que a gente tem. Ainda não tem uma cura. Então, esse é um tratamento caro? Olha, o Sistema Único de Saúde ele fornece alguma parte das medicações para esse tipo de tratamento, que são as medicações mais caras. Esse alguma parte é o suficiente para tratar? Não é suficiente. Então a pessoa vai ter uma parte que é fornecida pelo SUS, mas ela tem que complementar, é isso? Geralmente sim. Geralmente o que o governo oferece dessas medicações mais caras, elas têm uma quantidade bastante limitada, o acesso a elas é bastante complexo, a maioria das pessoas não consegue e acaba tendo sempre que complementar a própria renda para conseguir esse tratamento completo. Doutora, eu tenho acompanhado alguns casos, e um deles de uma pessoa querida nossa do programa, telespectadora, e que está em depressão, e ela me conta através de e-mails, às vezes a gente se fala pelo telefone, que por a medicação ser muito pesada, ela dorme praticamente o dia inteiro. É assim mesmo? Necessariamente não. Evidentemente que isso aí varia de caso para caso. Agora, quando a gente consegue um funcionamento ótimo, a pessoa consegue ter uma vida normal. Isso que as pessoas têm esse estigma, né, de antigamente, que a pessoa com problema psiquiátrico, ela fica
chapada, fica deitada na cama, fica grogue. Isso não existe mais. Hoje em Mas dia, então isso é o quê? Precisa de um ajuste? evidentemente, como tudo na vida, é uma questão de dose e resposta e ajuste personalizado. Para a gente ajudar essa telespectadora e talvez outros que estejam assistindo com o mesmo problema, Se está dormindo demais, voltar no médico. Exatamente, não está bem regulado, exatamente. O correto é não ficar dormindo o dia inteiro. O correto é ter uma atividade ser normal. possível retomar a vida normal, ter uma boa funcionalidade, até mesmo trabalhar e cuidar da casa. O medicamento para tratamento do transtorno bipolar é antidepressivo? Depende. Né? A maior parte e o principal tratamento é baseado em medicações que estabilizam o humor. Justamente porque a doença é caracterizada por essas oscilações de humor, a base do tratamento são medicações estabilizadoras do humor e não antidepressivas. Pelo contrário, se alguém com transtorno bipolar usar uma medicação antidepressiva sem o uso de estabilizador de humor, ele pode ficar muito eufórico. Pode dar aí o efeito inverso, né? Exatamente. Eu ouço falar que tem uma ligação com lítio. Esses medicamentos, eles são à base de lítio? É para repor o lítio? Que história é essa que a gente ouve falar tanto? Essa é uma dúvida muito comum também. Até os médicos de antigamente, vários pacientes mesmo falam que você tem transtorno bipolar, você tem pouco lítio no seu sangue, você precisa repor. Isso é um equívoco, tá? Na realidade, o lítio é uma medicação que tem uma propriedade de estabilizar o humor, tá? E como a faixa terapêutica dessa medicação tem que ser controlada pela quantificação de lítio no sangue através de exames periódicos, então as pessoas ficam imaginando, eu tenho que controlar, estou com pouco lítio, eu estou repondo. Não tem nada a ver. Na realidade, o que você está fazendo, coletando esses exames de lítio, é para ver se ele está dentro da faixa terapêutica, porque o lítio é uma substância que não é um sal, na realidade, que não existe no nosso organismo. A gente tem que ingerir para manter esses níveis e ele ter essa propriedade de estabilizar o humor da pessoa. Ok. Eu tenho mais várias perguntas, mas tem aqui as dos telespectadores que eu já vou passar e eu acho que já vai responder as minhas também. Emerson Titirovski perguntou como um leigo pode identificar uma pessoa que é bipolar. Olha, fundamentalmente, para falar de uma maneira bem fácil para a população, a gente identifica como uma pessoa bipolar aquela que necessariamente tem apresentado um momento de euforia, de excitação, no qual ela ficou muito fora do padrão normal de funcionamento, por mais, no mínimo, de 7 dias, e isso tem acarretado uma série de prejuízos. Por exemplo, uma pessoa que é tímida até então e começa a ficar extremamente extrovertida, gastar muito dinheiro, fica sem dormir, fica com uma energia excessiva, fica com um pensamento muito rápido e por isso ela começa a ficar inadequada. Fala muito, Fala muito acaba também. Ficando inconveniente em alguns momentos. E essas pessoas, evidentemente, em determinado momento, acabam também tendo um período depressivo. O problema é que o período de depressão, ele é muito fácil de ser reconhecido pela população. E daí a maioria dos bipolares, hoje em dia, eles são rotulados, a gente pode colocar assim, até por médicos que não têm o treinamento específico para lidar com essa doença, como pacientes deprimidos. E aí acabam recebendo antidepressivos sem a proteção adequada dos estabilizadores de humor. Bom, Isabel Grion, de Jundiaí, pergunta como identificar a bipolaridade na adolescência. Da mesma maneira, é exatamente a mesma questão, tá? Agora, o adolescente tem uma variação hormonal que deixa ele, de vez em quando, muito bem e às vezes está mais quietinho, não tem? Exatamente. Entretanto, o que a gente está falando aqui, para se passar da critério do que é normal para uma doença, é a gravidade da alteração, o quanto ela dura e o quanto de prejuízo acarreta para a pessoa que está desenvolvendo isso. A idade de início do transtorno bipolar é na adolescência, geralmente. Adolescência, adulto jovem, é por aí que começa, aí que está realmente o grande pico de incidência. Então, acho que a gente respondeu de um seguidor no Twitter, @papofamilia, que pergunta como saber os principais sintomas para identificar uma criança bipolar. Criança não tem bipolaridade? Crianças têm sim bipolaridade, agora para diagnosticar numa criança a questão é muito mais complicada, né? Porque a criança, como ela está sob os cuidados paternos e maternos quase que o tempo inteiro, e muitas vezes o comportamento da criança a gente tem um nível de tolerabilidade maior para a agitação dela, os comportamentos inadequados, o diagnóstico já é um pouco mais difícil. Eu acho difícil que a população geral consiga identificar isso. O mais prudente, eu acredito, é que se você tem alguma dúvida com relação ao comportamento dos seus filhos, procure um especialista e ele tira essa dúvida. Perfeito. Uma pergunta
da Dani Freitas, da Bahia. Ela pergunta se o transtorno bipolar se manifesta depois de algum tipo de trauma ou começa no útero, na infância. Não, geralmente os fatores que desencadeiam o início do transtorno bipolar têm sim a ver com fatores estressantes, como eu comentei, tá? Evidentemente que um dos principais fatores associados a isso é o uso de drogas. Hoje em dia, os jovens têm usado muito essas medicações, né, que são substâncias que são estimulantes cerebrais, né, como anfetaminas, coisas para ficarem mais ligadões e essas coisas de balada. Isso sim, não raramente são substâncias que podem desencadear um quadro de transtorno bipolar. Mas eu acho que, novamente, de uma maneira bem acessível para se explicar isso, é como se a pessoa nascesse com uma predisposição para a doença genética, quando ela tem, e evidentemente ao longo da vida, em função dos acontecimentos que vão ocorrendo e aos fatores que ela vai se expondo, por exemplo, drogas, alimentação, traumas, vai determinar se ela vai ou não desenvolver a doença. Doutor, tem a ver com violência? A gente quando fala assim, até quando a gente falou aqui hoje de manhã, algumas pessoas falaram, eu conheço alguém que é bipolar, que de vez em quando está super agressivo e quer matar. Tem uma relação? O bipolar tem necessariamente essa violência? Não necessariamente, tá? O que a gente encontra muito nas pessoas com transtorno bipolar durante as fases da doença é um quadro de irritabilidade muito grande, é muito elevado. Especialmente quando eles misturam os sintomas de depressão com sintomas de euforia, é muito comum a pessoa ficar muito irritada, aí sim pode acontecer um aumento do nível de agressividade. Agora, não são de maneira nenhuma pessoas que geralmente são associadas a uma maior violência doméstica ou de qualquer outra maneira. Bipolaridade tem a ver com maldade? Maldade? Até eu estou te perguntando isso porque a nossa primeira pergunta é assim, como eu reconheço alguém que é bipolar, né? Parece aquele caso dormindo com o inimigo. Será que eu casei com alguém bipolar? Bipolaridade tem a ver com maldade no sentido de é uma ameaça essa pessoa? Não, de maneira nenhuma, né? A questão quando você fala de maldade me lembra uma questão muito mais de temperamento, de personalidade. Na verdade, eu estou perguntando isso porque eu sinto, como jornalista, que existe um preconceito em relação a essa doença, e as pessoas falam, é bipolar, nossa, que medo. E, na verdade, não é, né? Eu acho que mais sofre é quem tem a bipolaridade, porque passa aí por um período que a gente pode chamar de deserto, que é a depressão, e que é muito triste, e por um período de euforia, que, como você mesmo disse, pode acarretar em males para a própria pessoa, porque ela acaba sendo inadequada em algumas situações. Mas existe ainda um preconceito, né? As pessoas que não conhecem a doença associam a alguém que pode gerar um perigo, pode ser um perigo, né? E não é bem isso, né? Não, de maneira nenhuma, né? Essas pessoas com esse tipo de problema, eles costumam ter uma vida bastante sofrida em função dessas oscilações de humor. A família sofre muito, as pessoas não conseguem se manter em trabalho, não conseguem se manter em relações amorosas ou de amizade em função da doença. E de maneira nenhuma representa qualquer tipo de problema para as pessoas que se aproximam delas. Agora, evidentemente, esse preconceito é uma coisa que já vem de muitos anos, né? Antigamente, a gente nem se fala, a gente não sabia nem diagnosticar essa doença de uma forma mais precisa e as pessoas tinham vergonha até de procurar tratamento para isso. Hoje em dia, isso está mudando, eu acredito. E até foi com esse tipo de objetivo que a gente editou esse livro, que a gente está lançando aqui, que é para justamente desmistificar a questão do transtorno bipolar e fazer com que as pessoas busquem informações de uma maneira mais acessível. Esse livro está disponível no nosso site, do nosso programa de pesquisa em doenças afetivas da USP, tá? No www.progruda.com. Lá você pode fazer o download gratuito desse livro. Olha, que fantástico. Tá? Então, é realmente por um acesso para a população mesmo. E até mesmo os médicos que não têm muita intimidade no tratamento dessa doença, é só realmente acessar, começar a ler, e é uma leitura muito fácil e agradável. Repete para mim o site, por favor. www.progruda.com. Então não perca, viu? Mesmo que você hoje não conviva com ninguém que tenha o transtorno bipolar, como é bom a gente saber, como é bom a gente poder ajudar, a gente ter o coração aberto, né? O coração tranquilo para fazer bem para o próximo e ajudar aí nessas fases, para que a pessoa não saia do rumo, não se sinta sozinha, porque não é necessário, né? Você pode fazer parte da história mesmo de alguém que tenha um transtorno bipolar, mas de forma positiva, tá bom? Mais uma pergunta só. A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela vai ter pro resto da vida ou pode parar de uma hora para outra?
Não, o transtorno bipolar, atualmente, a gente não tem tratamento que interrompa a sua evolução. Evidentemente que muita coisa está mudando em termos de pesquisa, e eu acho que dentro dos próximos 10 anos muita coisa vai mudar, principalmente na questão de terapias genéticas que podem vir a surgir. Agora, isso ainda está muito longe da realidade. No momento, a gente tem que encarar como uma doença crônica que necessita tratamento de longo prazo, tal como diabetes, por exemplo. Então, vamos buscar tratamento e vamos viver uma vida melhor, mesmo com transtorno bipolar. Eu tenho certeza que você consegue, viu? E a gente está aqui junto. Olha, conversei com o Dr. Márcio Gerhard Soeiro de Souza, que é psiquiatra. O telefone de contato é o 0 operadora 11 3045 1474. 3045 1474, e o site é o progruda.com. Exatamente. E está aqui o livro, indicação maravilhosa para você baixar lá gratuitamente e aproveitar. Muito obrigada, viu, doutor? Foi um prazer conversar e esclarecer as dúvidas. Obrigado. De todo mundo, da população e dos nossos telespectadores. Obrigada.